E aí galera do Enem, maravilha, Rui Ventura aqui de novo e agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o Modal Verbs. Rui, qual a importância desses Modal Verbs para que eu me saia bem no Enem? Bom, 90% do que cai no Enem são textos, como a gente já comentou anteriormente. Porém, você conhecer os Modal Verbs vai te ajudar muito em um grande número de frases. Então, esse vídeo é um videozinho curto, rápido e bem direto. Eu vou tentar não usar termos gramaticais, eu vou tentar simplificar a coisa aqui ao máximo para que você entenda quem são eles, para que servem, como é que a gente vai usar, como é que eles vão aparecer, ok? Então vamos lá, a primeira pergunta, óbvio, é o que são Modal Verbs? Essa classezinha de verbos que não segue as mesmas regras que os verbos normais. Essa classezinha de verbos que tem sua colocação temporal, toda deles específica. E nesse videozinho eu não vou colocar todos. Por que eu não vou colocar todos? Alguns você nunca vai ver, alguns caíram em desuso. Então eu separei aqui os mais importantes porque eu sei como é que é. Nessa fase do Enem você tem que ter o maior conteúdo possível, o conteúdo mais enxuto e mais rápido que você conseguir. E a ideia aqui é essa. Então, caso você queira saber um pouquinho mais sobre Modal Verbs, você vai procurar essa aula lá no curso de conversação e lá você vai praticar, vai fazer várias frases, vai desenvolver a tua conversação. Aqui é uma rápida do que são, para que servem e como usamos. Tá joia? Bora lá então, pessoal. Bom, regras gerais dos Modal Verbs. Atenção aqui, eles não flexionam na terceira pessoa do singular. Rui, como assim eles não flexionam na terceira pessoa do singular? Bom, você sabe que os verbos em inglês, talvez você saiba, mas caso você não saiba, aqui vai. Quando a gente trabalha com o presente simples, os verbos na terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular eu me refiro a he, she e it. Os verbos eles vão receber um S. A gente já sabe. Se não sabe, você vai assistir depois a aula que diz ali sobre Simple Present. Ele pode receber um S, ele pode receber um ES, ele pode receber um IES, dependendo do tipo de verbo que for. Então, por exemplo, para que você entenda o que eu estou dizendo, eu tenho aqui a frase you work, certo? Quando eu vou falar com o verbo trabalhar na terceira pessoa, ele vai receber um S. Então eu vou ter she works e não she work, ou seja, ele flexionou, ele sofreu uma mudança na terceira pessoa do singular, tá joia? Os Modal Verbs, eles não sofrem essa flexão, olha só, she works hard, ela trabalha duro, flexionei porque o verbo sozinho é só work, ok? Agora, se eu colocar por exemplo, o modal can, que ele indica capacidade, habilidade, ele não flexionou, olha só. She can work hard. Trabalhar duro. Na teoria, como eu tenho she, que é a terceira pessoa do singular também, na teoria você colocaria como she cans. Né? Porque você aprendeu que os verbos na terceira pessoa recebem S e tal. Sim, tá certo, mas quando se trata de Modal Verbs, uma das regras que regem é essa. Lembra que eu comentei que ele foge das regras dos verbos normais? Começamos já por aqui. Ele não flexiona na terceira pessoa do singular. Então, se eu vou conjugar o verbo to work, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work e they work. Olha só, he, she, it works, flexionou. Agora eu vou conjugar o verbo can. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can, they can. Igual, não muda. Primeira regra. Modal verbs não flexionam na terceira pessoa do singular. Maravilha? Vamos lá, a próxima regrinha que nós temos aqui, eles não necessitam do auxiliar do. Por que não? O auxiliar do, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ajudar a você colocar uma frase interrogativa ou negativa, em suma. Então eu tenho aqui, ó, does he work here? Então olha só, a gente tem o he e tem o works. Quando eu coloco o auxiliar do, ele tira esse S e passa para lá. Aí eu tenho does. Does he work hard? Eu precisei do does para fazer a interrogativa.
Porque eu preciso do verbo auxiliar. Do. Agora, olha só. Can he work hard? Olha a frase que a gente tinha aqui. She can work hard. Eu só fiz o quê? Eu puxei o can para trás. E aí eu já fiz a minha interrogativa. Work hard. Ou seja, o modal verb, ele é seu próprio auxiliar. Ele é seu próprio auxiliar. Ele não necessita do, ele não necessita do to be, não necessita de nenhum auxiliar. Ele mesmo faz esse trabalho aí. A gente pode ver aqui também, olha só, frase negativa. He does not work. Does not. Então tem a partícula de negação e mais o verbo auxiliar. Quando eu uso um modal verb, eu só vou colocar direto sem o auxiliar, porque o can já está ali. Um detalhe, pessoal, aqui saiu separado por um engano, tá? Em especial, o can, quando eu vou colocar o not, não existe uma forma separada, tá? Isso aqui seria uma palavra só. Cannot. Joia? Então, segunda das regrinhas principais deles, eles não vão aceitar o do, eles não vão precisar de verbo auxiliar. A próxima, a gente não pode usar a partícula to com modal verb. Então, quando eu falo de um verbo qualquer, vamos agora falar sobre o verbo to need. Então, precisar em inglês é to need. Temos aquele to, que ele vai indicar que o verbo está no infinitivo. Agora, o verbo poder, ter habilidade de ou a capacidade, é o verbo can, não é to can. Modal verbs não aceitam o to, nem antes e nem depois. Olha o exemplo que eu tenho aqui. I want to work. Então aqui, eu quero trabalhar. Então, trabalhar é um verbo que está no infinitivo. Se você não sabe o que é isso, tem um videozinho aqui que explica isso aí. Lá no, se eu não me engano, no Simple Present eu falo sobre isso. Então, trabalhar, verbo no infinitivo. Em inglês, o infinitivo está aqui. To, acabei de falar, dei o exemplo com o need. Então, eu quero, aqui não tem o to porque eu conjuguei o verbo. I want, eu quero trabalhar. Aquele to ali está relacionado ao infinitivo. Agora, se eu usar o modal verb, novamente o can, eu não vou colocar o to aqui. Por quê? Porque ele não aceita o to, nem antes nem depois. Tá joia? Vamos à próxima. Necessitam de um verbo principal. Eles precisam de um verbo para dar sentido à frase. Se eu não tiver um verbo principal, ou seja, sem o main verb, a minha frase fica sem sentido. Ela fica confusa. Olha o exemplo que eu tenho aqui. I can work hard. Eu posso trabalhar duro. Eu posso trabalhar duro. Certo? Agora, olha aqui embaixo. Eu posso duro. E aí? Eu posso duro. Cadê o sentido da frase? Ou seja, os modal verbs eles não carregam um sentido. Eles vão ter sentido acoplados a um verbo. Veja, eu não quero dizer tradução, estou dizendo sentido. Ele sozinho na frase fica uma frase vazia. Então, ele vai precisar de um outro verbo. Ok? Mais uma então. Ah, não, já passou. Já passei todas. 1, 2, 3. Yes, já estão todas aqui. Maravilha. Então, vamos direto aos principais modal verbs que nós temos. Bom, eu usei o can em todos os exemplos pelo simples fato de que o can é o mais comum. Só por isso. Então, bora lá. Acho que ele é o primeiro, inclusive. Can. Ele é um verbo que indica habilidade, capacidade, poder. Ele pode ser usado para você pedir permissão também. Olha só. Primeira frase aqui, ó. You can swim very well. Então, aqui nós temos a ideia de habilidade, capacidade. Você pode nadar muito bem. Veja lá, não tem o to em ponto algum. E se eu tirar o swim, a frase fica sem sentido. Olha só. Você pode muito bem. Você pode fazer o quê? Certo? Segunda frase, I can stay here to help you. Novamente, eu posso ficar aqui, posso
ficar aqui para ajudar você. Eu posso aqui para ajudar você. Tem sentido se eu tirar o stay? Não, não tem sentido. Modal verb. Não tem o to. Pronto. Se eu quisesse mudar esse you para she, se eu quisesse dizer ela pode nadar muito bem, o que faria? Nada, eu só trocaria. Rui, eu não preciso colocar o S. Não, lembra? Modal verb não flexiona na terceira pessoa. Simples e direto. Segunda, olha só. Can I go to the restroom, please? Posso ir ao banheiro? Então a gente pegou o can, jogou lá para trás. Ele é o auxiliar para fazer a pergunta. É ele que vai. Então, can I go to the restroom, please? Ah, mas aqui tem o to. Tem o to. Mas ele não está ligado diretamente ao modal verb. Essa frase é uma pergunta. Se fosse uma afirmação, seria I can go to the... Aquele to é outra coisa. Ele não está ligado ao can. Tá joia? Maravilha? Show de bola. Então, bora lá. Próximo que nós temos aqui, numa frase afirmativa. She can go tomorrow. Olha lá. Não flexionei o verbo. Não usei o to. E não preciso do do para nada. E se eu tirar o verbo ir, ela pode amanhã. Ela pode o quê? Joia? Segunda frase. Que eu comentei aqui, ó, junto. He cannot stay here. Ele não pode ficar aqui. Forma contrata, can't. Can't. Então nós temos aquele apóstrofo ali que indicou a supressão do quê? Desse O. Ele caiu fora e virou um apóstrofo. Claro, só ficou um porque é desnecessário repetir os dois. Numa frase interrogativa nós temos ali, ó. Can they visit you? Olha só. Se fosse uma afirmativa, they can visit you. Ok? Agora, como é uma interrogativa, o que eu fiz? Eu peguei o can e coloquei lá para trás para fazer a pergunta. Can they visit you? Não fora um modal verb, como é que eu faria essa pergunta? Com o do. Pronto. Mas não preciso do do porque é um modal verb. Se eu tirar o verbo visitar, a frase fica sem sentido. Eles podem fazer o que com você? Ah, 1 milhão de coisas. Então a gente precisa do verbo principal. O famoso main verb. Joia? Bom, uma interrogativa negativa eu também coloquei ali. Can't they travel with us? Mesma coisa, só que em vez de puxar lá para frente só o can, eu puxei o can't. E eu formei uma interrogativa negativa. Tá aqui. Joia? Esse foi o can. Lembrando, o can vai indicar o quê? Habilidade, capacidade, possibilidade de permissão, fazer um pedido. Nós usamos o can. Joia? Vamos ao próximo modal verb. O próximo que nós temos é o could. O could, ele vai ter duas colocações. Podia ou poderia. Ele também é usado para uma permissão, um pedido. Olha só, além do podia ou poderia. Bom, I could go with you if... Gente, esse if aqui veio acidental. I'm sorry. Olha lá. I could go with you, but I don't have the money. Então, eu poderia ir com você, mas eu não tenho dinheiro. Repassando as regrinhas gerais, não tenho to em lugar nenhum. Se eu tirar o go, perde totalmente o sentido. Ok? Então eu poderia ir, mas eu não tenho dinheiro. Na segunda nós temos lá I could fly kites when I was a kid. Eu podia empinar pipas quando eu era uma criança. Eu podia. Bom, por algum motivo não pode mais. Mas aqui a gente está dizendo eu podia empinar pipas quando eu era criança. E aqui é um pedido, uma pergunta, né? Could we go now? Poderíamos ir agora? Novamente, não precisei do do. O could passou lá para frente como auxiliar e fez a pergunta sozinho. Joia? Algumas colocações do could aqui, olha só. He could work here. Olha lá o he. Então, poxa, teria que ter o S ali. Não, o modal verb não recebe S. Poxa, mas precisava do to porque trabalhar é to work. Não, porque ele não recebe o to.
Mas será que é o modal verb mesmo? Vamos fazer o teste, vamos tirar o verbo principal. Ele poderia aqui, ficou sem sentido. Modal verb. Joia? Negativa, they could not. Abreviei para couldn't be together. Eles não poderiam ficar juntos. Interrogativa, puxei para trás, ele foi seu próprio auxiliar. Could you help me? Você poderia me ajudar? Couldn't you wait? Você não poderia esperar? Uma interrogativa negativa. Aí de repente você fala assim, Rui, mas espera aí. Então, chega à conclusão que também é uma permissão, um pedido, então é igual ao can. Mais ou menos. Qual é a diferença? O could, ele é mais formal. Ele é um pouquinho mais formal do que o can. Maravilha? Próxima então, que nós temos é o may. O may, ele vai dar uma ideia de uma possibilidade, mas ele também é usado para permissão ou pedido. Peraí, Rui, então o can, o could, ele é permissão ou pedido, e o can também é permissão ou pedido? Sim. O can é o mais comum, o could é mais formal, e o may, ele é mais formal do que o can e do que o could no caso de permissão ou pedido. Ele também vai dar a ideia de uma possibilidade, algo que possa acontecer. Primeira frase, it may rain today. Pode ser que chova hoje. Não tenho to, tenho it, então precisaria do S. Não tem porque é um modal. E se eu quiser fazer uma pergunta, eu vou puxar ele, não vou usar o do, nem o does. Maravilha, modal verb. May we talk now? Podemos conversar agora? Ele assumiu o papel do auxiliar ali. Joia? Maravilha, algumas frasinhas aqui. Então, numa afirmativa nós temos we may travel this month. Ou seja, nós podemos, no sentido de haver uma possibilidade, não tem a ver com capacidade, possibilidade. Nós podemos, quem sabe, viajar esse mês. Show? Não tenho to, não tenho do, não tenho does, não tem flexão nenhuma. E se eu quiser colocar uma negativa, não vou usar o do de novo, eu vou usar o próprio may junto. Não usa-se uma forma contrata dele, be together. E na interrogativa, may I help you? Ele é o próprio auxiliar, assim como aqui. Até porque o not, ele se junta com o verbo auxiliar. No caso do modal verb, ele vai se unir ao modal verb. Ok? Próxima nós temos o might, que é uma possibilidade remota. Mesma coisa, mas é uma possibilidade um pouquinho mais remota. Então eu digo assim, I might go there, but I need to check my agenda. Olha só que desculpa farrapada. Pode ser que eu vá lá, mas eu tenho que checar a agenda. Isso é só para não dizer não na hora, mas não vai, tá? Mas ele dá a ideia do quê? De que existe uma possibilidade de acontecer. Maravilha? Próximo, aqui dois exemplos. We might win. Pode ser que a gente vença. Eles são maiores, mais fortes, mais preparados, melhores, mas vai que dá zica e a gente vence, né? E aqui, might not visit you. Pode ser que eu não vá te visitar, né? Também falando de uma possibilidade remota. Muito bom, vamos ao próximo, que é o must. O must, ele é uma obrigação, é um dever, uma obrigação, uma coisa forte. Então nós temos aqui, you must stop smoking. Isso aqui é frase de médico, tá? Você deve, você tem dever, obrigação de parar de fumar. Good? Exemplo, he must go. Né? Tradução, ele must go. He must go. Não, óbvio que não, né? Ele deve ir. He must go. Olha só, he, terceira pessoa do singular. Poxa, então eu vou por S. Não vou por S. Vou colocar o to porque é ir. Não, porque é um modal verb. Quero fazer uma pergunta. Must we see this? Só puxei para trás. Então, they must not do this. Ou they mustn't. Aqui é a forma contrata do must not.
Joia? E aqui a gente pega uma interrogativa e uma negativa junto numa interrogativa negativa. Mustn't she stay here? Se fosse uma negativa seria she mustn't stay here. Ela não deveria ficar aqui. Ela não deve ficar aqui. Uma pergunta, ela não deve ficar aqui? Ok? Próxima que nós temos então, shall. Tá aí o shall. Intenções futuras ou uma sugestão. Frase bem... Todo livro que vai ensinar o shall, ele coloca isso aqui. Shall we dance? Podemos dançar? É um pedido mega, uma sugestão mega mais formal, tá joia? Shall we dance now, my darling? Podemos, devemos dançar? We shall go now. Super formal. We shall not do this. Esquece aqui. Interrogativa. Shall we dance? Good? Maravilha? Próxima. Should. É um conselho. Lembra quando eu falei lá do must? Olha só. You must stop smoking. Você deve parar de fumar. Isso é uma obrigação. A gente tem aqui também o should. É um conselho. Então a gente vai entender assim, ó, o amigo vai falar o should, tá? Olha, you should stop smoking. Você deveria parar de fumar. Aí você vai no médico e ele fala, you must stop smoking. Acabou pra você, querido. Ou você para ou ele te para. Tá ok? Então o should ele é usado para conselho. Você deveria, né? Então olha só, you should not try this. Ou, se eu quisesse juntar, you shouldn't try this. Você não deveria tentar isso. Exemplos, we should go, deveríamos ir. Negativa, we should not ou shouldn't try that. Nós não deveríamos tentar aquilo. Should I stay? Eu deveria ficar. Interrogativa, shouldn't we ask for help? Nós não deveríamos pedir ajuda. Ok? Vamos lá. Will. Bom, tá aqui um que é controverso. Você encontra, acredite, você encontra professores que dizem will não é um modal verb sim. Ele é um modal verb sim. Ele é um auxiliar usado para trabalharmos o futuro. Ele é o auxiliar do futuro. Então, olha lá. Acabei de falar. Só para colocar no futuro, para você colocar ideias, planos, coisas que acabaram de ocorrer. Tá ok? Aí tá a grande diferença entre o will e o going to. Tem um videozinho só sobre futuro. Assiste o videozinho, tá bem explicado lá. Exemplo, we will survive. Nós iremos ou vamos ou emos, no caso aqui, né? Nós sobreviveremos. Nós iremos sobreviver. Nós vamos sobreviver. Eu estou prevendo, esperando, fazendo planos para acontecer, mas vai que eu morro, né? Então nós temos aqui, we will rock you, nós vamos chacoalhar você. They will not, contrata, won't. Interrogativa, will you stay? E interrogativa negativa, won't we try? Good? Eu acho que eu deixei algumas frasinhas aqui para a gente trabalhar, não? Não deixei. Tudo bem. Bom, como eu comentei, esse não é o mesmo vídeo, óbvio, ele tem umas frases de prática. Se você quiser praticar isso aqui para conversação, super importante, vai lá nos vídeos do curso de conversação. Eu gravei essa aula com várias práticas, com mais calma, mais explicação, tá? Como eu disse, aqui é Enem, aqui é pro troço pegar com força, rápido, pau, revisãozinha. Então nós temos o would, a abreviação dele é só apóstrofo D. Ele dá o verbo à terminação ia, equivalente ao nosso português futuro do pretérito. Eu iria, eu gostaria, eu falaria, certo? Frase. I like to eat sushi. Então eu gosto de comer sushi. Bom. I would like. Então aqui eu gosto do verbo gostar e aqui eu ia. Então, como é que funciona? Eu gostaria de comer sushi. Eu gostaria de comer sushi. Então nós temos aí uma frase afirmativa com ele. Olha só. He would see her. Ele veria ela. Negativa, they would not ou they wouldn't. Isso aqui está errado.
Esse aqui, na verdade, é a contração de will not. Desculpa, gente. Não havia atentado que eu deixei aqui, tá? Esse won't é will not, errata. A contração de would not é wouldn't. Wouldn't, ok? Maravilha. Ignora esse aqui, tá? They would not believe. Eles não acreditariam. Interrogativa, would they help me? Would you help me? Você me ajudaria? E negativa, wouldn't they go? Eles não iriam. Joia? Galera, esses são os principais modal verbs. Então, dá uma estudadinha, grava essas palavras, não memorize, estude, aprenda. Aprender fica, memorizar acaba esquecendo. Eu odeio a palavra decorar, então uso memorizar a mesma coisa, tá? Então, aprenda isso aqui que vai te ajudar muito no inglês. Não só no Enem, mas caso um dia você resolva falar inglês, pode ter certeza, já tem boa parte do caminho andando com esses verbos aqui. Eu sou o Rui Ventura, foi um prazer estar com você. A gente se vê na próxima aula e vamos lá, vamos pegar esse Enem e arrebentar. Um abraço, até a próxima!